A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu, com muita alegria, mais uma vez, eu adentro a este canal, o canal do pastor Edivaldo Bueno, para estudarmos a santa e a gloriosa palavra do Senhor. Neste momento, nós estaremos dando início à lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical, a faixa etária dos adultos, para aqui nós estudarmos a palavra do Senhor sobre o tema da unidade. O título da lição diz: O mistério da unidade revelado. O texto áureo está baseado em Efésios, capítulo de número 3, versículo 5, a qual todo o currículo deste trimestre também está baseado na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios. Nós estamos sobre o tema da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Glórias a Deus. Então, Efésios 3 e 5 diz: o qual noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então o apóstolo São Paulo, ele está introduzindo agora, a partir deste momento, a ideia de que a revelação que o Espírito Santo lhe deu mostrava que toda essa estrutura que ele já vinha comentando a respeito da igreja, agora se constitui que é um mistério revelado. Então nós temos nessa oportunidade um assunto maravilhoso diante de nós. Toda esta carta, como nós já estamos estudando, ela é cheia de riquezas, porque ela tem um tema principal. Ela trata-se da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E, sendo assim, a igreja do Senhor Jesus, ela é vista no aspecto de muito especial. E isto conforta os nossos corações, conforta os corações dos crentes, pelo fato de muitas das vezes a igreja ela passar por diversas situações, diversos momentos, a igreja como corpo de Cristo passar por tribulações, problemas, crises, dificuldades, e isso é uma realidade. Porém, aqui nesta carta nós vamos ver o cuidado, nós vamos ver como que Deus, ele vê a igreja, e agora o apóstolo São Paulo, ele nos traz informações importantes para que nós fiquemos revigorados, que nós aumentemos a nossa alegria, aumentamos a nossa esperança diante da proposta da palavra de Deus, pela história que ela representa, a igreja representa. A igreja tem uma história, a história dela nós vamos ver aqui, nós vamos explicar, expor e mostrar nesta lição a importância histórica da igreja. Então,
como esse mistério ele esteve oculto nas eras passadas, então nós vamos adentrar a esse assunto de maneira tal que nós vamos enxergar o passado agora, nós vamos contemplar o passado histórico desta igreja de Cristo, para nós entendermos perfeitamente a nossa realidade presente, para entendermos a nossa posição como igreja. Nós vamos estar estudando este presente com uma visão do futuro, porque é para isso que nós estudamos o passado. Não é para ficar preso nas coisas passadas, mas é para compreender este presente e nos direcionarmos com clareza para o futuro. Então, crente, Igreja do Senhor espalhada por todas as partes do mundo, vocês que têm hoje acesso a esta lição, a este canal, vocês se alegrem porque a Igreja do Senhor, ela foi um projeto, ela foi um plano bem estabelecido pelo próprio Deus. E nós vamos ver no decorrer desta lição que Deus, Ele se satisfaz com a igreja. Olha o que diz o versículo de número 4, pelo que quando ledes, podeis perceber, o apóstolo Paulo está dizendo, quando vocês ler, vocês vão perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos, está falando do passado, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora nós temos esta compreensão. E tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos, aqueles que foram os fundamentos, junto com a pedra principal, dessa estrutura que se formou na terra. E o testemunho daqueles que profetizavam com a palavra, a saber que os gentios, os povos todos da terra, são co-herdeiros, ou seja, herdaram também esta promessa. São co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então nós estamos agora já dentro do assunto do mistério oculto no Antigo Testamento. O escritor da lição diz que os gentios ignoravam as promessas. Essa ignorância, logicamente, ela provém de falta de conhecimento. Os gentios ignoravam as promessas, porque não tinham o conhecimento. Raramente eles tiveram oportunidades de estar com aqueles ao qual Deus escolhera desde os tempos passados. E nós estamos falando especificamente de gerações que viveram pela fé
no mundo antediluviano e também pós-dilúvio, desde Abraão até a formação do Estado de Israel. Raramente eles tiveram este contato com as pessoas de fé. Não que não tiveram oportunidade, tiveram uma oportunidade muito rara, muito escassa. Porém, com a formação do Estado do povo hebreu, através das promessas de Deus feitas a Abraão, então Deus está trabalhando de uma forma mais ampla agora. Mas mesmo assim, é muito raro ainda esta compreensão. Os judeus, eles já tinham um pensamento de que eles eram escolhidos únicos. Na verdade, eles eram escolhidos únicos para um propósito. Porém, a compreensão também foi limitada, porque eles seriam uma bênção para abençoar todas as nações da terra. E essa compreensão também, ela foi um pouco limitada. Mas, de certa forma, eles cumpriram também o papel para o qual foram formados, de ser os escritores das Sagradas Escrituras, de preservar as Escrituras e também, através desta nação, nascer o Salvador do mundo, que é Jesus. Então percebam, os irmãos, que os gentios ignoravam e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dessas bênçãos maravilhosas que Deus tinha para toda a terra, para todos aqueles que crescem. Então, entra agora na nossa lição o conceito de mistério, conceito bíblico de mistério, porque quando a gente fala de mistério, que a igreja era o mistério de Deus, então muitas pessoas, eles vão ter uma ideia de mistério diferente do conceito bíblico. O conceito bíblico de mistério é de um segredo, algo que estava oculto e ainda não havia sido revelado, porém seria revelado num tempo oportuno. Na Bíblia nós vamos encontrar o termo que diz que na plenitude dos tempos, no tempo exato, no tempo mais oportuno, Deus revelaria de forma completa este mistério. Já o conceito de mistério dos povos e das religiões é de algo que só algumas pessoas podem ter acesso, só algumas pessoas podem estar diante daquele determinado assunto, algo restrito, mas não, na palavra de Deus, mistério diz de algo que ainda não havia sido plenamente revelado. E este é o mistério, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Se tratando da salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Então esse mistério, quando revelado, Deus quer que todos os homens se salvem. Esta é a verdade. E que todos estes homens venham ao conhecimento da verdade. No caso da revelação bíblica de mistério, é isso, é um mistério que realmente venha a ser conhecido de todos. Já o mistério pagão é algo especial só para algumas pessoas. Muito bem. Dando continuidade a esse assunto do mistério, então o mistério era exatamente a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando o tópico de número 1, no segundo ponto, o descobrimento do mistério. Então agora é o descobrimento do mistério, para compreender o porquê que este mistério esteve oculto em outras gerações. Olha, Deus tinha este segredo. Quando nós estudamos a palavra de Deus e a doutrina da palavra de Deus relacionada a esse mistério, nós vamos perceber que este mistério estava totalmente envolvido na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós já estudamos na lição anterior sobre a pedra principal de esquina, a pedra principal da construção e da revelação deste mistério. É o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos na igreja, estudamos esse assunto, não tem como desvincular-se da pedra principal e nem do mistério principal, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro desse pensamento, nós devemos entender que o Cristo prometido para ser o cabeça da igreja, ele é Deus, igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Os atributos da divindade estão na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a eternidade é um desses atributos da divindade. Então Jesus, ele não tem começo de dias e nem fim de dias. Ele é eterno. O eterno passado. A pessoa de Cristo sempre existiu. Então, este é o grande mistério. O grande mistério é que na eternidade passada, nós vamos encontrar o nosso Deus planejando o futuro. E dentro deste pensamento, nós vamos perceber que nada aconteceu por acidente, nada aconteceu como erro do percurso. Deus, na sua onisciência, que é o outro atributo da divindade, ele planejou tudo perfeitamente. Então, na antiga aliança, Deus, através dos escritores da antiga aliança, ele vai paulatinamente
de forma dosada, trazendo luz, conhecimento a respeito deste mistério. Ele vai revelando na palavra para que os homens possam compreender. Vai formando-se uma escrita, um corpo escrito, documentos que Deus vai trazendo através dos homens a respeito deste mistério. E na antiga aliança, nós vamos encontrar os traços do desenvolvimento desse assunto sendo revelado através das Escrituras. E é maravilhoso nós podermos ver que ainda na antiga aliança, ou antes mesmo da antiga aliança, Deus já revelava a respeito do desejo dele, o desejo de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Glória a Deus. Desta forma, então, nós, caminhando dentro da história e dentro deste assunto, nós vamos chegar ao ponto em que o plano de Deus, que era a igreja, e também o Cristo, que fazia a parte principal desse projeto, chega o tempo dele ser revelado. É por isso que Jesus, ele veio no tempo exato, no tempo certo. E nós sabemos que o tempo exato foi no período em que estava o governo romano governando sob seu império a região da Palestina, onde estava a nação de Israel. E ali, nesse tempo, nasceu Jesus. Nascendo Jesus, então, no capítulo 16, o próprio Jesus, ele diz que ele era a pedra principal. E agora ele claramente diz que a igreja seria fundada sobre esse fundamento que era ele próprio. E a partir de então os apóstolos têm uma ideia clara. Pedro, naquele dia, tem a revelação do Espírito Santo de que Jesus é o Cristo de Deus. E então a igreja agora, ela começa a tomar forma. Inaugurada no dia de Pentecostes, era inaugurada sob a pregação do arrependimento para todos aqueles que estavam ouvindo. Então Deus, através deste caminho percorrido, ele estabelece a igreja, o mistério de Deus para os homens. Aí a igreja se constitui uma riqueza. A igreja se constitui um tesouro maravilhoso de promessas, de profecias e de bênçãos. Fazer parte da igreja é fazer parte deste mistério revelado. E isto é maravilhoso e glorioso. Na verdade, o eterno propósito de Cristo, a plenitude de todos os pensamentos de Deus com respeito à humanidade estava estabelecido. Deus, ele coloca o seu plano em ação, e tudo que Deus faz
dar certo, porque o Cordeiro de Deus estava morto antes da fundação do mundo. O grande mistério de Deus é que Satanás, ele seria vencido por um homem, e este homem se chama Jesus Cristo. O grande mistério de Deus é que um homem nascido da forma mais natural possível, como todos os homens nascem, vence Satanás e dá aos outros homens a oportunidade de vencê-los também. Então, meus irmãos, esse assunto do mistério da igreja, nós entendemos que Deus, ele, com este plano, ele revela todo o seu amor. Ele revela seu amor para com o homem, e é o momento dos homens aproveitarem, quando eu falo homem de forma genérica, homem e mulher, jovens, crianças, todos aproveitarem este momento oportuno de se tornar a igreja de Cristo. A igreja está espalhada por todos os recantos do planeta, onde tem um homem que professa Cristo como Salvador, crê dentro do coração e professa Cristo, ele se torna um cristão. E a partir de então, o Espírito de Deus passa a habitar dentro desta pessoa que professa essa verdade. Então, que nós possamos cada dia mais nos enriquecer com a palavra de Deus, que nós possamos estudar mais a palavra de Deus, que nós possamos cada dia mais nos aprofundarmos e também atentarmos para o título desta lição: o mistério da unidade. A igreja tem uma unidade. Nada pode quebrar a unidade da igreja. A igreja é um organismo vivo. Ela se reúne, sim, em alguns ambientes que são propícios a ela se reunir, por exemplo, como templos. Porém, esta unidade da igreja não depende de um templo, não depende especificamente de um lugar. Esta unidade está na pessoa de Jesus. Este organismo vivo que forma o corpo de Cristo, ele é a bênção proposta por Deus para a terra, para as nações, para as famílias, que nós possamos estar cada dia mais fixado nessas verdades, lembrando que a história da igreja é para nós entendermos todo o nosso presente, para nós nos projetarmos para um futuro glorioso proposto pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude e nos guarde. Ficamos firmes nas promessas do Senhor, porque aquele que há de vir, virá e estabelecerá todos os seus propósitos. Amém.